Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, 8 de março de 2026. Terceiro domingo da Quaresma. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo 17:3-7. Naqueles dias o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós, ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 94. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 5, 2.5, 8. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Na verdade sois, Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva a fim de eu não ter sede. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 4:5-42. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso, és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus:
vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou, por que falas com ela? Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário, e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. __, glória a vós, Senhor. Reflexão. O episódio de Êxodo situa-se no contexto da travessia do deserto, uma região geográfica árida e hostil, onde a falta de água representava ameaça real à sobrevivência. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão do Egito, ainda carregava marcas profundas de uma sociedade oprimida e dependente, habituada a viver sob ordens externas e segurança mínima garantida, ainda que à custa da própria liberdade. Politicamente trata-se de um grupo em formação, sem estrutura estatal definida, dependente da liderança carismática de Moisés e, sobretudo, da ação direta de Deus. Socialmente, a murmuração revela um povo fragilizado pelo medo e pela insegurança. Culturalmente, manifesta a mentalidade de escravidão, na qual o passado, mesmo opressor, parece mais seguro que um futuro incerto. Religiosamente, o texto evidencia a tensão entre a fé no Deus libertador e a tentação constante de duvidar de sua presença no caminho. A reação do povo, ou seja, a murmuração, não é simples reclamação, mas um questionamento profundo do sentido da libertação. O Senhor está no meio de nós, ou não? Essa pergunta revela o drama espiritual de Israel. Deus já agiu de modo poderoso no Egito, mas agora, no silêncio do deserto, sua presença parece ausente. Moisés, como mediador, vive também a tensão da liderança, ameaçado pelo próprio povo, e recorre ao Senhor. O gesto de ferir a rocha com a mesma vara que ferira o Nilo une simbolicamente juízo e salvação.
O Deus que punir ao opressor é o mesmo que sustenta seu povo. A água que brota da rocha manifesta a fidelidade divina que antecede a conversão do povo. Deus responde não à fé perfeita, mas à necessidade humana, reafirmando que permanece no meio deles apesar da infidelidade. Teologicamente, este texto encontra forte ressonância na liturgia atual, especialmente quando a Igreja proclama leituras que tratam da confiança em Deus no meio das provações. Na tradição cristã, a rocha ferida é frequentemente interpretada à luz de Cristo, como recorda São Paulo ao afirmar que a rocha era Cristo. 1 Coríntios 10,4. A água que brota aponta para o dom do Espírito Santo e para a vida nova comunicada nos sacramentos, sobretudo no batismo e na Eucaristia. Na liturgia, essa passagem ajuda a comunidade a reconhecer que Deus continua agindo no presente, oferecendo sua graça como água viva que sustenta a caminhada do povo de Deus no deserto da história. Do ponto de vista pastoral, Êxodo 17 convida a uma leitura realista e misericordiosa da experiência de fé das comunidades. Muitos fiéis vivem situações de escassez, material, afetiva ou espiritual, e são tentados a murmurar ou a duvidar da presença de Deus. A aplicação prática desse texto pede que a Igreja ajude as pessoas a reinterpretar o deserto não como abandono, mas como espaço de aprendizado da confiança. A liderança pastoral, à semelhança de Moisés, é chamada a interceder, ouvir o clamor do povo e apontar para os sinais concretos da ação de Deus. Ao mesmo tempo, a comunidade é convidada a recordar a própria história de salvação, percebendo que a fidelidade de Deus não depende da perfeição da fé humana, mas brota gratuitamente como água da rocha para sustentar o caminho e conduzir à verdadeira liberdade. O Salmo 94 retoma diretamente a experiência narrada na primeira leitura e a relê como apelo litúrgico e espiritual para o presente. Se em Êxodo o povo questiona se o Senhor está ou não no meio deles, o Salmo responde convidando a confiança e a adoração. O mesmo Deus que fez brotar água da rocha é proclamado como o rochedo que nos salva, e como o pastor que conduz o seu rebanho. A liturgia une louvor e advertência. Exultar, aclamar e prostrar-se diante de Deus só é autêntico quando o coração permanece aberto à sua voz. A referência explícita a Meriba e Massa transforma o passado em palavra viva, lembrando que o fechamento do coração nasce da perda da memória das obras de Deus. Assim, o Salmo faz a Assembleia passar da murmuração à escuta obediente, da desconfiança à relação filial, mostrando que o verdadeiro culto não é apenas gesto exterior, mas atitude interior de fé. Na perspectiva pastoral, ele interpela cada comunidade a viver o hoje da salvação, reconhecendo alguns perigos recorrentes da caminhada cristã, a dureza do coração, o cansaço espiritual, a tentação de testar Deus, e convidando a renovar diariamente a confiança naquele que continua a conduzir seu povo, mesmo quando o caminho passa pelo deserto. A carta aos Romanos é escrita por Paulo a uma comunidade cristã situada no centro político do Império Romano, em um contexto urbano, multicultural e religiosamente plural, onde conviviam tradições judaicas, filosofias helenísticas e o culto imperial. Politicamente, Roma representava o poder, a força e a pretensão de garantir paz por meio da dominação. Socialmente, era marcada por profundas desigualdades entre cidadãos, estrangeiros, libertos e escravos. Culturalmente, valorizava-se a honra, o mérito e a virtude. Religiosamente, o ambiente era permeado por múltiplos deuses e práticas, mas também por forte desconfiança em relação a grupos que não se ajustavam às expectativas do império. Nesse cenário, Paulo anuncia uma lógica radicalmente nova. A justificação não vem das obras, do mérito ou da observância estrita da lei, mas da fé em Jesus Cristo, que introduz o ser humano numa relação de paz com Deus. Essa paz não é apenas interior, mas relacional, significando reconciliação, pertença e nova identidade, num mundo onde a paz romana era imposta pela força. Teologicamente, o texto aprofunda o núcleo do querigma cristão.
Deus age primeiro, quando a humanidade ainda é fraca, pecadora e incapaz de salvar-se por si mesma. Ao afirmar que a esperança não decepciona, Paulo conecta a experiência da fé à ação do Espírito Santo, derramado nos corações como dom gratuito. Essa linguagem ecoa a experiência do Êxodo. Assim como Deus fez brotar água da rocha para um povo frágil e desconfiado, agora faz brotar amor nos corações endurecidos pela culpa e pelo medo. A liturgia atual lê essa passagem como anúncio da lógica da graça, especialmente em tempos fortes como a Quaresma, quando a Igreja convida os fiéis a reconhecerem a própria fragilidade e a acolherem a iniciativa salvífica de Deus. A cruz, apresentada como escândalo para a lógica humana, torna-se o sinal máximo do amor que não espera merecimento, mas transforma o pecador a partir de dentro. Na prática pastoral, Romanos 5 interpela profundamente a maneira como a fé é anunciada e vivida nas comunidades. Muitas pessoas ainda relacionam Deus a um juiz severo ou a um sistema de recompensas e punições, gerando medo, culpa excessiva ou distância da vida sacramental. Este texto convida a pastoral a recolocar no centro o amor preveniente de Deus, que alcança as pessoas antes mesmo de qualquer mudança moral. Anunciar que Cristo morreu quando éramos ainda pecadores é oferecer um caminho de cura interior, esperança e reconciliação, especialmente para quem se sente indigno ou excluído. Ao mesmo tempo, a experiência dessa graça gera compromisso. Quem foi alcançado por um amor gratuito é chamado a testemunhar esse mesmo amor nas relações, na promoção da paz, na solidariedade e no acolhimento dos mais frágeis. Assim, a carta de Paulo deixa de ser apenas uma reflexão doutrinal e transforma-se em fonte viva para uma pastoral que gera cristãos reconciliados, esperançosos e comprometidos com a construção do reino no cotidiano. O Evangelho da Samaritana desenrola-se em um contexto geográfico e histórico carregado de tensões. Jesus atravessa a Samaria, região situada entre a Judéia e a Galiléia, frequentemente evitada pelos judeus por razões religiosas, culturais e políticas. Após a divisão do antigo reino de Israel, os samaritanos desenvolveram uma identidade própria, marcada por práticas religiosas distintas, pela aceitação apenas do Pentateuco e pela centralidade do culto no Monte Garizim, em oposição a Jerusalém. Socialmente, o diálogo também rompe barreiras. Uma mulher samaritana e com uma história pessoal marcada por rupturas, encontra-se com um judeu homem e rabino, ao meio-dia, horário incomum para buscar água, sinalizando exclusão social. Religiosamente, o Poço de Jacó representa a herança comum e, ao mesmo tempo, a divisão histórica. Ali se confrontam tradição, identidade e abertura à revelação. Nesse cenário, Jesus se revela progressivamente como aquele que responde à sede mais profunda do ser humano. O pedido simples, dá-me de beber, inaugura um diálogo que conduz da necessidade material à revelação espiritual. A água viva oferecida por Jesus não substitui a água do poço, mas aponta para um dom que sacia definitivamente, a vida divina comunicada pelo Espírito. Quando Jesus toca na história pessoal da mulher, não o faz para condenar, mas para libertar. Ele revela a verdade para abrir caminho à fé. A discussão sobre o lugar do culto desloca-se do debate geográfico para a dimensão teológica. A verdadeira adoração não depende mais de espaços sagrados específicos, mas acontece em espírito e verdade, isto é, numa relação viva, interior e autêntica com Deus, inaugurada pelo próprio Cristo, que se revela explicitamente como Messias. A conexão com a liturgia atual é profunda e orgânica. Após a primeira leitura, onde a água brota da rocha no deserto, e o salmo que adverte contra o coração endurecido, o Evangelho revela o cumprimento pleno dessa promessa. Cristo é a rocha definitiva, da qual jorra a água viva que é o Espírito Santo. Em sintonia com a segunda leitura, a experiência da samaritana manifesta o amor de Deus que alcança o ser humano quando ele ainda é frágil e sedento. Na tradição litúrgica, especialmente no tempo da Quaresma, este evangelho assume forte dimensão catecumenal,
convidando a redescoberta do batismo como fonte de vida nova e a conversão como passagem da sede não reconhecida para o desejo consciente de Deus. A profissão final dos samaritanos: este é verdadeiramente o Salvador do mundo, expressa a fé madura que nasce do encontro pessoal e da escuta direta da palavra. Do ponto de vista pastoral, este texto oferece um modelo fundamental para a missão da Igreja. Jesus não começa exigindo mudança de vida, mas criando relação, escutando, dialogando e partilhando a própria fragilidade, cansado da viagem. A samaritana, ao experimentar-se conhecida e amada, torna-se missionária, deixando o cântaro, símbolo de suas buscas antigas, e anunciando aos outros a novidade que transformou sua vida. Pastoralmente, isso interpela comunidades a superarem fronteiras culturais, religiosas e morais, indo ao encontro das periferias existenciais com respeito e empatia. Convida também a reconhecer que a evangelização nasce do testemunho e da experiência, não do discurso imposto. Num mundo marcado por múltiplas sedes, de sentido, de pertença, de dignidade, o Evangelho chama a Igreja a ser espaço de encontro com Cristo, fonte de água viva, onde cada pessoa possa ouvir a própria história iluminada pela misericórdia e, a partir daí, tornar-se anunciadora da esperança que não decepciona. Irmãos e irmãs, à luz desse conjunto de leituras, a Palavra de Deus nos conduz hoje a reconhecer que toda a história da salvação é um caminho marcado pela sede e pela iniciativa amorosa de Deus. O povo no deserto, a comunidade romana e a mulher samaritana revelam diferentes rostos da mesma humanidade frágil, inquieta e questionadora, sempre tentada a duvidar da presença do Senhor. No entanto, em todos os casos, Deus se antecipa, faz brotar água onde não havia, derrama o seu amor quando ainda somos fracos e se aproxima de quem está à margem para oferecer a vida plena. A liturgia nos convida, assim, a passar da murmuração à confiança, do fechamento do coração à escuta, da busca dispersa à fonte verdadeira. Como Igreja, somos chamados a reconhecer nossas próprias sedes, a deixar-nos saciar por Cristo e transformados por esse encontro, tornar-nos testemunhas de uma esperança que nasce do amor gratuito de Deus e se traduz em serviço, comunhão e missão no meio do mundo. Oremos, Senhor Deus da vida, que conheces nossas travessias e escutas o clamor que brota do deserto do coração, hoje nos colocamos diante de Ti com nossa sede mais profunda. Muitas vezes caminhamos cansados, entre memórias de escravidão e promessas que ainda não compreendemos, e perguntamos em silêncio se verdadeiramente estás entre nós. Mas Tu permaneces fiel, fazes brotar água da rocha dura, ofereces graça onde só vemos limite, e Te aproximas de nós antes mesmo que saibamos pedir. Abre nossos olhos para perceber Tua presença discreta e constante no caminho. Cristo Jesus, fonte de água viva, sentaste-te junto aos poços da nossa história e nos pediste um gesto simples, um diálogo, uma escuta. Conheces nossas feridas, nossos desencontros e nossas buscas confusas, e ainda assim nos revelas a verdade que liberta, não para acusar, mas para curar. Dá-nos de Tua água, Senhor, aquela que sacia sem dominar, que transforma sem violentar, que nos faz viver de dentro para fora. Que possamos deixar nossos cântaros, nossas falsas seguranças, e correr ao encontro dos irmãos para anunciar o que ouvimos de Ti. Espírito Santo, amor derramado em nossos corações, sustenta-nos na esperança que não decepciona. Quando nos sentimos fracos, lembra-nos que fomos alcançados por um amor maior do que nosso pecado. Quando o coração se endurece, ensina-nos novamente a escutar. Quando o medo paralisa, faz-nos experimentar a paz que brota da reconciliação com Deus. Conduze-nos a adorar o Pai em espírito e verdade, com uma fé encarnada na vida, no serviço e na compaixão. Pai de misericórdia, faz de nós Teu povo em caminhada, rebanho cuidado por Tua mão. Que a liturgia que celebramos se prolongue em gestos concretos de acolhida, justiça e ternura, para que, saciados pela Tua graça, sejamos sinais vivos de que o Salvador do mundo continua no meio de nós, oferecendo vida abundante a todos os que têm sede.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.